Iniciamos com literatura e espiritualidade, encontro com Git Bond sobre o lançamento do livro Além das Crenças, um convite para o despertar. Git Bond é representante oficial do Theta Healing no Brasil. Essa atividade tem o oferecimento da editora Madras. Seja bem-vinda! Olá, tudo bem? Tudo jóia. Agora eu deixo você, então, para falar um pouquinho sobre o seu livro, né, Git? Ah, tá ótimo, Keila. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de participar dessa feira tão linda. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro, Além das Crenças, que foi recém-lançado pela editora Madras. E é um livro que fala das questões humanas, das relações humanas. Então, peraí só um instante que está dando uma interferência. Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho desse livro. E esse livro, na verdade, ele é uma compilação que aconteceu em alguns encontros, alguns retiros espirituais comigo, onde as pessoas perguntam questões, fazem questões a respeito da vida, das relações humanas, questões como, por exemplo, abundância, como lidar com sentimentos, como se relacionar. E o ser humano está sempre em busca de felicidade. O ser humano sempre quer chegar a algum lugar que vá trazer essa felicidade, essa alegria, esse prazer na sua vida. Porém, muitas vezes, a gente se frustra. A gente se frustra porque a gente cria uma expectativa muito grande e a gente espera da vida, espera do outro, espera de certo posicionamento, espera atingir certos objetivos para aí sim poder viver essa felicidade. Bom, só que a gente percebe, muita gente percebe, que quando se chega a essa felicidade tão desejada, tão esperada, muitas vezes ela dura só um tempo. E a gente começa de novo sentir um vazio e um desejo por outras buscas, né? A gente quer de novo buscar a paz e a felicidade. Ou então a gente encontra essa felicidade, esse prazer momentâneo, e passa um tempinho a gente começa a se perguntar: nossa, será que vai durar muito tempo? Será que daqui a pouco alguma coisa acontece, puxa meu tapete e tudo volta a ser como era antes? Né? Então a gente está sempre oscilando entre uma alegria, né, por alcançar certos objetivos, por conquistar e conseguir certas coisas na vida, e também um outro lado que é um grande medo, um medo de perder essa felicidade, um medo de sentir um grande vazio, ou chegar a um objetivo e ver que não é nada daquilo que você imaginava ou esperava. Então, assim, a gente está sempre oscilando, eu sempre digo, a gente oscila entre medo e desejo, né? Por um lado, eu quero conquistar coisas, e essas conquistas, elas estão relacionadas às crenças que eu carrego. Né? Então, por exemplo, se eu acredito que ter um certo posicionamento social e ganhar muito dinheiro é o que vai me dar felicidade, então eu passo a vida desejando esse posicionamento e esse dinheiro todo para eu ficar feliz. Se eu acredito que estar feliz, é estar num relacionamento perfeito, é ter uma família perfeita, casar, ter filhos e etc., né? Eu vou estar sempre buscando por esse par perfeito. Mas a gente sabe, inclusive a gente, em geral, espera atingir todos esses objetivos, porque são muitos, para aí sim, não, aí agora sim eu vou relaxar, eu vou ser feliz e a minha vida vai estar perfeita, né? E aí quando a gente atinge muitas vezes tudo isso, a gente começa a se questionar. A gente começa, não, será que isso tudo é o que me completa? Será que falta alguma coisa? Porque a nossa mente está habituada a sempre querer mais. A gente conquista algo e a gente quer mais. A gente agora, tá, eu cheguei até aqui, agora eu quero subir um pouco mais, né? Eu ganhei um tanto de dinheiro, agora eu quero ganhar um pouco mais, né? Aí eu tenho um relacionamento, aí ele pode melhorar, ele pode sempre ser um relacionamento perfeito, né?
Então, eu fico sempre numa expectativa de alcançar alguma coisa, e quando eu alcanço, eu quero mais e mais e mais. E, claro, muitas das vezes a gente chega no objetivo e vê que não é o que a gente imaginava, ou então a gente começa a ter medo de perder aquilo, ou então a gente começa a querer enclausurar e aquela felicidade, né, colocar um nome nela, colocar um rótulo e falar assim, não, ninguém toca nesse lugar. E a gente faz um esforço enorme, enorme para manter aquela felicidade ali num lugar intocado, né, intocável. Eu fico ali, não, eu quero isso aqui ninguém toca, ninguém pega, né? Por exemplo, agora que eu consegui meu relacionamento, eu tenho ciúme, ou então eu vou querer me casar para garantir, né, que vai ser para sempre, que essa felicidade vai durar para sempre, né? Então, por exemplo, eu cheguei num cargo profissional, não, agora eu quero mais, agora eu quero o próximo cargo acima, né? Ou então eu quero provar para o meu chefe que eu sou melhor, eu quero provar para o mundo. E a gente começa a querer provar para o mundo o quão bom a gente é, o quão perfeito a gente é. E a gente começa a querer ser essa pessoa perfeita, querer realmente estar num lugar de reconhecimento. Mesmo que inconscientemente, é isso que acontece, né? Mesmo que sejam pequenas coisas, é isso que acontece. A gente busca por reconhecimento, porque a gente acredita que o nosso valor está atribuído a esse reconhecimento. E o amor que a gente recebe do mundo, do outro, também está atribuído a esse valor. Ou seja, eu tenho valor pelo que eu conquisto, pelo que eu tenho, pelo que eu faço, mais do que pelo que eu sou. E esse livro vai falar justamente disso. Por que que a gente fica sempre girando numa roda eterna, que chega a uma felicidade, um prazer, e depois cai de novo numa tristeza, numa falta, num desejo novo de conquistar alguma coisa, né? Então a gente fica sempre oscilando. Às vezes a gente está, eu passei naquele concurso, é o dia mais feliz da minha vida. Hoje eu tive um filho, realizei esse sonho, né? E aí logo depois vem o medo de perder tudo isso, o medo de não ser nada do que eu imagino, o medo de ter que ficar sustentando essa felicidade e sabendo que a vida é impermanente e que a vida sempre traz surpresas, a vida sempre vai, de alguma forma, desestabilizar aquilo que a gente conquistou. Né? Vai desestabilizar tudo aquilo que, né, tudo que se assentou, que a gente acha e acredita que é permanente, mas que na verdade a gente começa a se dar conta que não é. A vida é impermanência. As coisas vêm, as coisas vão, as pessoas vêm, as pessoas vão, as conquistas chegam, depois vão embora, né? Então a gente está sempre vivendo essa impermanência, mas ainda tem aquele desejo, não, precisa eternizar isso que é impermanente, ou seja, tornar isso permanente para eu ter uma garantia. A gente quer garantia, a mente humana quer garantias, mas a verdade é que não existem garantias. Né? E se deparar com isso, às vezes causa muito medo. Às vezes faz com que muitas pessoas entrem em tristezas, depressões, porque elas realmente se dão conta de que nada externo a elas, ou seja, nada do que ela adquire, do que ela tem, do que ela conquista, pode trazer essa felicidade tão esperada. Não tem como. Até porque essa felicidade tão esperada, na verdade, eu vou nomear de prazer momentâneo. Ele dura um certo tempo, mas ele passa de alguma forma. Então, o que eu tenho que buscar para realmente encontrar uma felicidade duradoura, ou seja, encontrar uma paz de espírito, que é uma paz contínua, que é algo que permanece, independente das circunstâncias, independente das pessoas que chegam e que vão embora da minha vida, independente do meu dinheiro, da minha conquista, o que que permanece? O que que é essencial e real? A minha real essência é aquilo que permanece, mesmo que eu perca todo o meu dinheiro, mesmo que meu marido vá embora, mesmo que a casa caia, né? Ainda existe alguma coisa que permanece. E o livro ele te indica, te aponta para isso que permanece, porque quanto mais a gente se familiarizar com isso que permanece e que é a nossa essência real,
mais a gente vai lidar com as circunstâncias que são impermanentes de uma forma tranquila. E essa é a paz verdadeira, quando você consegue encontrar esse lugar de tranquilidade para lidar com todos os desafios que a vida traz, para lidar com todas as incertezas, com as impermanências. Mas, é claro, a gente tem medo de olhar para isso. E o livro vai trazer estas questões. A gente vai parar um pouquinho para se perguntar, né? Eu estou buscando por uma felicidade real e duradoura e incondicional? Por que incondicional? Isso é muito importante, gente, porque a nossa felicidade não pode estar condicionada a nada, nem a ninguém, nem a nenhuma circunstância. A gente não pode dar o poder ao outro de fazer a gente feliz. A gente não pode colocar ninguém nessa obrigação, porque ninguém consegue fazer isso. Ninguém pode dar para a gente a felicidade que a gente espera, ou preencher algum vazio, alguma carência. Não tem como, né? Então, primeira coisa, a gente precisa tirar a expectativa do outro, da vida, de Deus, do presidente, seja lá de quem for, né? Eh, de trazer essa felicidade. Eu tenho que começar dessa felicidade. Essa felicidade não pode ser o meu objetivo final, porque se eu torno essa felicidade um objetivo final, eu vou cair em sofrimento, né? Não que a gente não possa se relacionar com o externo e querer o melhor para as nossas vidas. A gente pode querer o melhor para as nossas vidas, mas a gente não pode depender que esse melhor venha do outro, porque senão a gente vai estar em sofrimento, vai estar em frustração, né? Então, a gente precisa se perguntar, quem é que está querendo conquistar e adquirir e obter tantas coisas para aí sim ser feliz, né? Quem está se sentindo vazio, achando que precisa de alguma coisa para ser feliz? Porque a sua real natureza é felicidade, é alegria incondicional, não depende de nada, nem de ninguém. Essa felicidade e essa alegria são duradouras. É quando você acorda de manhã e você está simplesmente feliz, porque você respira, você está aqui, e não tem muito porquê, é porque o seu estado é alegria, né? Você é já especial por estar aqui vivendo uma experiência humana. E quando você encontra essa paz interior, mesmo que um desafio chegue, você sabe que isso pode ser um presente. Inclusive, os desafios da vida, eles são chaves, eles trazem chaves para que a gente abra o nosso coração e para que a gente reconheça a nossa real essência, a nossa real natureza. Então, mesmo quando um desafio acontece, chega na nossa vida, a gente é capaz de agradecer e falar assim: nossa, tem um aprendizado aqui para mim. Tem aqui alguma coisa que vai me apresentar algo divino. Por detrás de todos os desafios, tem algo divino a ser reconhecido, que é a sua real essência. E a gente se afastou disso. A gente se afastou disso por quê? Porque a gente foi ensinado a gente o que era certo, o que era errado, o que traz felicidade, o que não traz felicidade, o que a gente deve desejar e conquistar para receber amor e o que a gente deve rejeitar, do que a gente deve fugir para não ter tristeza e infelicidade, né? Então, o que a gente faz? A gente acaba rejeitando o nosso lado humano, a nossa humanidade, parte da nossa humanidade. A gente só quer o lado bom, né? A gente quer o lado da alegria, do prazer, e quando chega a tristeza, não, eu não quero essa tristeza, eu não quero desafios, eu não quero. E aí, o que a gente faz? A mente cria várias rotas de fuga. A gente vai fugir dos sentimentos que a gente julga e determina como ruins, né? Só que quando a gente foge ou finge que não vê, ou a gente acaba camuflando. E todos esses sentimentos que a gente julga ruins, eles ficam
no nosso corpo, na nossa memória, eles ficam num estado latente no nosso subconsciente, até que alguma coisa da vida vá despertar isso. Isso vai vir à tona, porque se não foi vivenciado, vai ter que vir à tona em algum momento. Né? Não é à toa que a gente fica repetindo padrões que a gente não gosta na vida, porque a gente não resolveu, a gente não conclui a vivência de determinados sentimentos que são considerados humanos. Por exemplo, né, vou dar um exemplo. Se você perdeu uma pessoa querida e está triste, né? Faz parte, a tristeza tem uma função fundamental no seu corpo, na sua mente. Você precisa viver esse luto e concluir esse processo, para que você feche esse luto, termine esse processo e possa seguir em frente de coração aberto. Né? Mas o que a gente faz? Não, eu não quero sentir dor, eu vou fingir que não existe, eu vou camuflar, e aí fica ali guardado. E aí acontece alguma coisa no futuro, anos depois, e você aciona aquela dor que ficou ali guardada, escondida, que não foi vivenciada, que não foi. A gente não se permitiu vivenciar. Isso porque a gente se olha desde da perspectiva do outro, da vida, do mundo, da sociedade. E desde a perspectiva da vida, do outro, do mundo, da sociedade, não é permitido que se viva determinados sentimentos. Não é permitido deixar aflorar aquilo que a gente acha que é ruim. Né? Foi determinado, não, isso é proibido, isso deve ser rejeitado. Então, o que eu faço? Eu acabo fingindo que isso não existe. Mas isso está aí. E isso acaba voltando, em algum momento volta. Isso volta. E a gente sabe, todo mundo já vivenciou isso, né? Por exemplo, quando alguém, o seu marido falou com você, o seu companheiro, seu filho fala, né? Alguém falou com você de um jeito estranho, você já se sente rejeitada. Às vezes nem é uma questão com você, é uma questão dele, né? Ou você se sente rejeitada, você se sente magoada. Na verdade, ele está acionando alguma vivência antiga de rejeição, quando você era pequenininho e sua mãe saiu de casa sem te dar tchau, sem se despedir, né? Então, tem uma dor ali que ficou guardada, engolida, né? E aí você começa a repetir isso, você vai vivendo, revivendo esse sentimento, repetindo esse sentimento e vai, claro, gerando muita infelicidade. Agora, por que a gente faz isso, né? Por que então não seria mais fácil? Ah, não, eu vou. É o quê? Para acolher meu sentimento humano? Claro! Primeira coisa, o exercício de estar pleno com você mesmo, né? Plenitude, a palavra já diz, né? Plenitude, completude, significa acolher todos os seus lados, acolher com amorosidade, sabe? Com compaixão por si mesmo, porque a compaixão começa com a gente para depois ir para o outro. Não adianta a gente querer ter compaixão pelo mundo, ajudar as pessoas, se a gente chega no final do dia e tem um vazio aqui dentro, né? A gente está esgotado. Ah, mas pelo menos eu ajudei o mundo. Será que ajudou mesmo? Porque a ajuda real vem da plenitude, não vem de uma falta. Né? Aliás, qualquer movimento, ação na vida que venha de uma falta, não é uma ação verdadeira. É uma ação que pode até gerar um benefício temporário, mas não dura, né? Porque é uma energia escassa. Agora, se você quer entrar na energia da abundância, e eu falo bastante no livro sobre abundância, né? Como a gente acessar essa abundância e viver essa abundância real no dia a dia. A gente tem um equívoco a respeito de prosperidade e abundância. A gente acha que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com ter muita coisa, né? E a gente vai ter uma compreensão do que é a real abundância. Então, o que acontece? Se a gente não olha o mundo, se a gente não se aceita plenamente, completamente, em todos os nossos lados, a gente ainda está vivendo no padrão da escassez. E por que a gente nega o que a gente julga ruim? Porque a gente aprendeu assim, quando a gente era pequenininho, e a gente ficava triste porque um brinquedo quebrou.
A mãe que tem uma boa intenção, que não quer ver o filho triste de jeito nenhum, fala: não, não chora, pelo amor de Deus, eu conserto, eu compro outro brinquedo, eu vou resolver, já quer logo dar uma solução, né, para que a criança não vivencie a tristeza. Isso, né, é um tipo de mãe. Existem vários tipos de mães, né, como representação, como uma figura, um mecanismo, mãe. Às vezes vai falar assim, estou falando mãe assim, o cuidador dessa criança, né? Então, por exemplo, às vezes vai dizer assim: não chora, não pode chorar. Ou então fica quieto, engole o choro, né? Chorar é feio, etc, etc. Então, assim, a gente já sabe desde pequenininha, a gente aprendeu, a gente está completamente aberto. Então, tudo que nos oferecem entra assim como verdade na nossa vida, né? Então, são crenças. E a gente começa a acreditar que a tristeza é ruim. Eu não posso sentir tristeza. Ou meu erro é ruim, se eu erro eu sou castigado horrivelmente algumas vezes, dependendo da família, né, na qual você nasceu, pode ser muito cruel. Então, já tem uma rigidez, já se cria uma rigidez no corpo, na mente. Tem que ser perfeito. Eu tenho que fazer tudo do jeito que me ensinaram. Por quê? Senão eu vou perder o amor dos meus pais, eu vou perder o amor da família, da sociedade, eu vou ficar sozinho. E eu vou ficar em falta, eu vou perder o amor de Deus, eu vou ficar vazio, isolado no mundo, desolado, porque na verdade existe uma crença primordial aqui, e na verdade existem, a mente cria muitas crenças como justificativas, né, para aquilo que a gente vivencia. E tem uma crença aqui muito fundamental de se olhar, e eu falo disso no livro, que é assim, é, eu sou isolado, eu sou só no mundo, eu sou incompleto, eu sou um ser separado. A partir do momento que você começa a se chamar de eu, isso acontece com 3 anos de idade, a partir dos 3 anos, você começa a se referenciar como eu. Antes não, você fala de você como um objeto. Existe uma força maior, né, que tá na guiança e que te observa corpo-mente como um objeto. Olha que interessante. Então você fala ele, o João. Ah, o João vai fazer tal coisa. Você fala de você mesmo na terceira pessoa. E depois começa a ir afunilando e ir para a primeira pessoa, eu. E depois do eu ainda vem o meu. Por quê? Porque o valor do eu está relacionado diretamente ao valor do meu, ou seja, o que você tem, o que você adquire, o que você conquista, né, o que você possui. E aí o nosso valor passa a ser atribuído a ter e não a ser. Isso é muito evidente hoje nas relações humanas e nos comportamentos humanos. Existe um egoísmo muito grande, né? É, isso é meu. Sendo que, de repente, acontece alguma coisa, você perde tudo aquilo que era seu, e aí pronto. Aí você não é nada, você é um vazio ambulante, sem valor, não tem mérito, enfim. E aí você é a miséria, né? Você entra num lugar de escassez absoluta. E a nossa vida vira uma luta para provar que somos abundantes, nos preencher de coisas externas, de coisas temporárias, e depois voltar à escassez e de novo buscar essa falsa abundância e se preencher com relacionamentos, com drogas, com vícios, com sexo, com dinheiro, com poder, né? A gente fica assim, nessa busca. E a nossa vida se resume em obter coisas, desejar, ansiar, que é uma coisa que te leva lá para o futuro, para algum lugar que não é aqui agora, né? Ou então negar, rejeitar, ter medo, né? Vivemos entre o desejo e o medo. O medo, quando eu digo medo, tem culpa, tem pesar, tem dor, tem sofrimento. E o mais interessante, tem gente que foge disso, né, dessas dores, do que julga ruim, e tem gente que é apaixonado por isso,
que entra na dor, assim, com uma identificação, assim, eu sou o sofredor do mundo, o mundo está todo contra mim, né? Então o papel da vítima te dá poder também, né? Da mesma forma que estar num sucesso absoluto, de acordo com a perspectiva social, né, com a crença coletiva, né, do que vem a ser poder e sucesso, né? Ou você busca isso para ter poder, mas se você não consegue, porque sustentar isso requer um esforço enorme, aí você desiste, você cai na desistência. Eu sou um fracassado, mas o fracassado também é uma outra arma de poder. Coitado de mim, pobre de mim. E aí você conquista pessoas que te visitam, que cuidam de você, que faz o que você quer, que te dá o que você quer. Você coloca o outro na obrigação de te dar alguma coisa, de te servir, porque você é um coitado. Então a gente sustenta esse personagem da vítima, a gente é apaixonado, alguns, né, são apaixonados pelo personagem da vítima, mas ainda assim o que está operando, seja na vítima, seja no fracasso, seja no sucesso, o que está operando aqui é um forte senso de separação, uma forte carência, um medo enorme. É um medo que gera um desejo, que gera um medo, que gera um desejo, que gera um medo, que gera um desejo. Porque aí eu conquisto, depois eu perco tudo, depois eu fracasso, aí depois a vida me dá um arrastão, fico sem nada, e aí a vítima aparece, aí depois para sair da vítima eu tenho que sustentar, né, o poderoso, e aí depois, e aí eu fico levando a minha vida dessa forma, que é o que os indianos chamam de roda de samsara. Eu fico no samsara, esse círculo infinito de desejos e medos, de karmas e conquistas. Agora, se eu dou um passo para fora disso, dessa roda, eu até gosto de dizer, não é nem para fora, para o centro dessa roda, que, por que o centro? Porque é da onde tudo isso surge. Tudo isso surge de algum lugar. Tudo isso surge de um espaço infinito, de algo que é completo, que é o seu ser real. Mas a gente se identificou com o personagem, com a história, com as crenças, com as coisas que nos disseram, nos ensinaram. A gente se identificou com isso. Mas a gente se apaixonou por isso, pelos prazeres momentâneos, pelos personagens dessa roda. E ao mesmo tempo que a gente se apaixonou por isso, a gente sabe que a gente não consegue sustentar isso muito tempo. Então existe um grande medo, porque a gente sabe que na próxima curva o fracasso aparece, assim como apareceu o sucesso. Sucesso e fracasso são aparências, aparecências, são fenômenos que surgem nessa tela da vida. E quem somos nós? Com certeza não somos os filmes que aparecem na tela, os personagens desse filme incrível chamado vida. E sim a tela. Nós somos a tela onde o filme acontece. E quando o filme termina e a gente acende a luz, todas aquelas imagens desaparecem. Toda a impermanência desaparece. E a tela se mantém. Ela está ali, pronta para o próximo filme. Até quando a gente vai ficar identificado com o personagem e vivendo essa vida de ilusões? Se somos essa tela vazia, infinita e plena, porque a plenitude é o nosso estado natural. E se a gente começa a parar de olhar para fora
né, para o que eu preciso, para o que eu quero, para o que eu não quero, para o que eu rejeito, para o que eu conquisto, para o que eu tenho, para o que eu não tenho, para como eu tenho que ser, meu cabelo tem que ser assim, minha roupa tem que ser assim, eu tenho que me comportar assim, eu tenho que viver assim. Ai, se o outro fala alguma coisa, eu fico machucado, se o outro fala outra coisa, eu fico feliz. Olha só, a gente está à mercê do nosso ego. O ego está no domínio, a mente dominou o mundo. E agora é hora da gente sair da mente para o coração. É daqui para cá. Eu não estou falando nem do coração físico, eu estou falando do coração que é a consciência pura, plena, que está em toda parte. Nós somos essa consciência, cada um é pura consciência. Então, como viver a partir dessa consciência, dessa verdade, que não passa, que não é relativa, que não é fenomênica, que não nasce e depois morre e vai embora e acabou e chegou isso, chegou aquilo. Olha só, ai, eu fico até tonta porque eu estou à mercê do outro, da vida, da circunstância para minha felicidade. Ninguém tem o poder de me trazer felicidade, nem mesmo infelicidade, tá? Isso é a boa notícia de hoje. Né? Ninguém tá tem o poder de te dar felicidade, e ninguém tem o poder também de te dar infelicidade, de trazer infelicidade, porque felicidade e infelicidade não é alguma coisa fenomênica, a felicidade real que eu estou falando, a autorrealização, a paz da qual Buda falou, Jesus falou, isso não é fenomênico, isso independe das circunstâncias. Pode vir uma turbulência na minha vida agora, mas ainda assim eu sei quem eu sou, eu estou consciente da minha completude e eu estou vivendo a partir dessa completude. E claro, os fenômenos ainda vão acontecer no meu corpo, na minha mente, como dores, tristezas, alegrias e etc. Mas eu não estou mais tão envolvido com isso como sendo a minha verdade absoluta. Eu não sou mais guiado pelas minhas crenças e tomo essas crenças como, essa é a minha verdade absoluta. Não, porque senão eu estou realmente sendo guiada pelo ego, pela minha mente, e a minha vida, eu vou estar, a minha felicidade vai ser uma felicidade idealizada, condicionada e dependente do outro. Vocês querem seguir com uma felicidade condicionada e dependente do outro? Então não me importa nem o que o outro faz, o que o outro fala. Se eu sei e estou consciente de quem eu sou, por mais que o outro me afete, me gere sensações, eu vou acolher essas sensações, porque eu acolho a minha sombra, a minha humanidade como um todo. Eu acolho a minha humanidade. E o livro fala disso. Até quando a gente vai fugir da nossa humanidade, porque a gente só consegue transcender a roda do samsara e além, dar um passo anterior, chegar no centro. A gente só consegue fazer isso vivencialmente, né, vivenciar isso, se a gente acolhe, se a gente consegue nos acolher de uma forma integral. Não é só a metadinha ali não, sabe, gente? A metadinha boa eu quero, a metadinha ruim eu vou botar debaixo do tapete. E aí eu vou ficar à mercê mesmo, sabe? Hoje eu tô feliz, amanhã eu tô triste, e aí quando eu tô triste eu entro na tristeza mesmo, eu viro a vítima. E aí é muito sofrimento, né? E é muita escassez, mesmo que você tenha muito dinheiro, mesmo que você tenha a casa própria, o carro do ano, ainda assim tem tristeza ali. Ainda assim não é o suficiente. Agora que eu tenho um carro, eu quero 2, agora que eu tenho uma casa, eu quero 3. Nunca vai ser o suficiente, porque nada é suficiente para a mente. Se você estiver vivendo a partir da mente, a sensação de escassez vai existir mesmo que você tenha muita coisa. Isso não é riqueza. A riqueza real independe das circunstâncias, mesmo que você tenha muita coisa ou não tenha muita coisa, não importa. O importa é que você está presente, consciente, aqui e agora. E o fato de você estar consciente, você ser consciência, você está pleno. E você está vivendo a partir dessa felicidade plena. Então eu digo, a felicidade não está depois que eu me aposentar, depois que eu conseguir um namorado, depois que. Não. A felicidade está aqui e agora e não depende de nada nem de ninguém. E o livro vai falar sobre isso, como viver além das crenças, como viver a partir de um despertar de consciência e como se voltar para essa consciência agora, não depois.
A oportunidade é agora, gente. Não tem nem depois. Depois você pode sair dali e ser atropelado, e você fala: "Nossa, o que que eu fiz da minha vida? Fiquei juntando dinheiro, fiquei juntando", né, o corpo é impermanente, a gente morre. Então para que que eu tô tão apegado se a ruguinha apareceu, não apareceu, e quem é que vai achar que eu tô bonita, que eu não tô? Quem é que importa? Depois tá lá, você foi embora e ninguém nem daqui a um tempo nem vai se lembrar. A gente quer tanto ser importante, mas tanto ser importante, mas a realidade é que a gente não tem importância alguma. E a importância que a gente tem é quando ela acontece quando você está presente, aqui e agora tudo é importante, nada mais. Essa é a real importância. A importância quando eu olho no olho do meu filho, e ali tem verdade, tem amor, tem afeto, mas ao mesmo tempo não tem dependência, não tem apego, eu quero ele para mim, até porque um dia o meu corpo vai se separar do corpo dele. Então não é isso que nos une, o que nos une, de verdade, seja com meu filho, qualquer relacionamento, o que nos une é a consciência, porque essa não passa. A consciência não muda, tudo pode mudar. A consciência, ela se mantém estável. Então eu sei que mesmo que meu corpo vá embora ou dele, a gente ainda está junto. Existe união, e existe a união tão grande que eu e você não existe diferença entre eu e você, ou entre um e outro, somos todos um, essa frase tão linda, né, que todo mundo fala: "Somos todos um". A gente precisa entender ela vivencialmente, celularmente, em todos os aspectos. Somos um, já traz em si a compaixão que a gente precisa para lidar com o mundo e com o outro. Significa que, não tem uma separação, essa separação do corpo, né, do meu corpo com o seu corpo, é uma separação de aparências, porque esse corpo aqui, ele é transitório, impermanente e ele morre. Agora, tem alguma coisa que fica, que me une a toda a existência. Eu e a existência, e toda a natureza, e todos os movimentos fenomênicos, tudo isso está em mim, vem de mim, e também volta para mim. E quando eu falo mim, né, esse eu, é um eu, eh, que não é um euzinho que quer, que deseja, que é um eu consciência, é um ser consciência, né. Então, é pra isso que o livro aponta. Para que você possa vivenciar diretamente esse ser consciência e não mais ficar à mercê das ideias, dos condicionamentos da mente, das historinhas, dos dramas, dos desejos, isso é muito insubstancial, é escasso. Você está aqui para ser um rei, mas decide viver como um mendigo. Ah, um dia eu consigo um pãozinho, outro dia, não, outro dia eu fico com fome, outro dia, né. E não estou falando de mendigo, né, eu conheço muitos mendigos que estão numa riqueza e numa plenitude, porque a felicidade deles não depende do outro. Assim como, né, qualquer pessoa, não tô dividindo e categorizando quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é pobre, quem é rico, não tô entrando nessas categorias não, esses nomes não, tá. Isso aí é só determinado, isso tudo quem determina, na verdade, é a nossa mente, né. Então eu tô usando isso no sentido figurativo mesmo, no sentido metafórico, tá. Então assim, na metáfora, somos reis, imperadores, nosso coração é o imperador. E a nossa mente, que conhece as malandragens da vida e do mundo, porque as crenças que formam a nossa mente, elas são condicionadas a essa existência, né, a nossa mente que talvez seja o ajudante do rei, do imperador, que é o coração, quer dar o golpe de estado. Na verdade, deu o golpe de estado, né, tomou a frente e falou assim: "Não, agora eu resolvo". E aí olha só o que que vai acontecendo, a gente vai vendo, porque a vida vai dando respostas às atitudes mentais. Agora, quando a gente começa a agir do coração, a gente tem uma atitude aberta, que não nomeia, classifica, julga isso como bom, como ruim, não tem. Minha tristeza não é ruim, minha tristeza simplesmente é uma expressão divina desse corpo humano e está tudo bem.
né. A circunstância não é ruim, ela pode estar me trazendo um presente, uma chave, para eu abrir as portas do meu coração. Então eu saio desse viés do julgamento, né, quando eu me torno consciente de que o imperador real é o meu coração, e não a mente que deu o golpe de estado. Coloca a mente no lugar dela, ela tem sua função, né, por exemplo, eu uso a minha fala aqui para me comunicar com vocês, só que a diferença é que a mente aqui está a serviço da verdade, a serviço do amor do coração. Ela não está aqui: "Ah, eu vou, deixa eu ver, eu vou conquistar muitos compradores para os meus livros, então deixa eu ver quais as palavras que eu vou usar, então, assim, o meu objetivo de fala aqui é ter muito sucesso, é alcançar muitas redes sociais". Não é nada disso, né. Hã, alguém me pediu para falar, eu estou falando, mas, eu quero que o meu eu quero, se eu puder de alguma forma, né, mas também se não, tem uma força maior que está guiando tudo isso. Mas se a sementinha for plantada de alguma forma, se essa força maior quiser que através de mim, essa semente seja plantada no coração de alguns, ótimo. Se o meu livro puder acender essa chama no coração de vocês e ajudar com que vocês possam vivenciar de uma forma consciente, com menos sofrimento, podendo olhar a vida com mais tranquilidade e se voltar para essa paz que você é. Então, se o livro traz isso, nossa, eu fico muito grata. Eu sei que talvez não para todos, mas para quem está aberto e está pronto e sentiu ressonância com o que eu estou falando, perfeito. Isso é o que importa. Eu estou aqui a serviço, minha mente está a serviço, meu corpo, minha fala, minha voz estão a serviço dessa força maior, porque eu não tenho ideia do que é o melhor para o mundo, eu não tenho nem ideia do que é o melhor nem para o meu filho, nem para mim. Eu não tenho. Quem tem, quem sabe, não é nem ideia, né, quem sabe o que é o melhor, é essa força divina em mim. E se eu tiver com o coração aberto, se eu me acolher minha humanidade, estiver presente aqui e agora, isso vai se revelar inevitavelmente, sem esforço. Eu não preciso acordar de manhã: "Eu quero que seja revelada a verdade através de mim". Não, isso acontece naturalmente, você está predisposto. Você tá você cria esse espaço, e esse espaço, quando você se conecta com essa vaziez plena, nada é necessário para sua felicidade. A felicidade já é o seu estado natural, a liberdade é seu estado natural. Nada é necessário, então tudo que é insubstancial, que é impermanente, que é fenomênico, se torna completamente desnecessário. E você vai viver o que é essencial, o que é natural. As suas ações, atitudes vão vir desse silêncio pleno de tranquilidade, paz, de autorrealização. Então, por isso que o nome do livro é Além das Crenças, um convite, é um convite para o despertar, um convite para que você possa olhar e viver a vida além das aparências, além do que foi ensinado, além das crenças, além de todas as ideias que você tem sobre o mundo, sobre o outro e sobre você mesmo. Como viver essa vida de uma forma natural, espontânea. Como trazer de volta essa espontaneidade da criança e poder viver os sentimentos, seja quais forem, de uma forma integral, fechando os ciclos, para que você possa se manter com o coração aberto. Não mais carregando memórias pesadas, não mais carregando expectativas pesadas, não mais oscilando entre passado, futuro, até porque isso nem existe, o passado já foi, o futuro, quiçá, ninguém sabe, né. Você viu, teve uma surpresa aí para todo mundo, o coronavírus, e tantas pessoas tinham projetos incríveis, mas não conseguiram vivenciar esses projetos, tiveram que interromper. Ou seja, que controle a gente tem sobre a vida, sobre nós? Então,
que a entrega aconteça e que a gente possa viver a partir dessa entrega, dessa verdade, dessa consciência. A vida fica leve, vira uma brincadeira. E mesmo os desafios também são. Sabe quando você joga aquele joguinho e aí caiu na casinha ali? Volte não sei quantas casas, perca não sei o quê, né? E aí, se você leva a sério, você fala, ai, você fica bravo, você fica chateado. Mas se você tá disponível para brincar, né? Você vai achar engraçado, fala, nossa, voltei tudo de novo, olha só, né? Você vai rir, você vai morrer de rir, porque você voltou 20 casas e começou tudo de novo, você estava quase chegando no seu objetivo. Por quê? Porque você não está condicionado ao seu objetivo, a sua felicidade não está condicionada a nenhum objetivo, a sua felicidade estava lá no joguinho, aonde estava escrito assim, partida. Quando você começou, ali estava a felicidade. Então, todo o resto é só uma brincadeira. A felicidade não se perde, nada vai tirar, nada vai te dar, e se você chegar no objetivo, ótimo, se não chegar também tá ótimo, porque não é isso que vai determinar quem você é e nem a paz que existe aqui e agora. Bom, acho que falei bastante aí sobre o livro vai falar, vai detalhar questões de relacionamento, questões de abundância, a gente vai entrar em todas essas áreas, mas sempre te apontando para esse despertar da consciência, para que você viva a partir da consciência. Então, vamos falar de dinheiro, de abundância, de relacionamento, de como lidar com os desafios de sentimentos, né? Com os sentimentos desafiadores, com situações desafiadoras, né? E são perguntas. Enquanto existir humanidade, essas perguntas que estão nesse livro vão existir. Por quê? Porque são perguntas formuladas por mentes criativas, por ideias, por condições, por coisas que a gente aprendeu. Então, são situações que a gente vive no dia a dia, né? Os medos que a gente vive, as incertezas, as inseguranças, os apegos, as memórias. Né? Então, a gente vai trazer clareza para essas questões. Né? No livro, eu trago a clareza, quer dizer, eu estou a serviço para que essa clareza seja despertada em vocês através desse objeto chamado livro. E que é uma alegria poder, né, ter esse objeto para que possa traduzir um ensinamento e uma sabedoria e te levar direto da mente para o coração. Então é isso. Eu estou voltando aí, trazendo, primeiro agradecendo vocês por estarem aqui, né, por estarem se disponibilizando num domingo a, a, a enfim, a o que não sei qual a motivação de cada um, mas tem uma disponibilidade, né, para estar assistindo esse vídeo. Então, assim, agradecer e agradecer também a Filipossos e também passar para vocês um pouco de voz, que se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta específica a respeito do livro, fiquem à vontade, estou aqui disponível para isso e é isso. Keila. Muito bom, Guite. É um prazer recebê-la aqui para esse lançamento, né, do Sim. livro. Eu queria que você deixasse aqui para a gente uma mensagem, né, para esse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, né, essas situações, e que o Theta Healing poderia nos ajudar dentro dessa condição, né, dessa vivência que nós estamos. Uma mensagem positiva aí para o nosso público. Tá bom. Então, primeiro, eu fiz Theta Healing durante 10 anos, né? Mas o livro Além das Crenças, ele não tem a ver diretamente com o Theta Healing. O Theta Healing é uma ferramenta muito potente para você identificar algumas crenças que possam estar gerando bloqueio na sua vida, para você compreender como a mente funciona, quais os mecanismos da mente, né? Então, ele te ajuda, ele traz essa clareza para vocês, né? O trabalho do Além das Crenças, que é o trabalho do Ser Consciência que eu faço, inclusive eu ofereço alguns retiros anuais, até retiros online, né? A gente teve que desenvolver essa possibilidade com a pandemia,
E então, assim, tanto no livro quanto nos retiros, eu ofereço práticas também para que a gente possa vivenciar esse ser consciência que somos. E a minha, a minha mensagem, se eu tiver que deixar uma mensagem para vocês agora, o que está chegando aqui para mim, é assim: vivam a partir da consciência de quem vocês são. Vivam a partir dessa felicidade. Não deixem que a vida, que as circunstâncias, e principalmente agora, né, que a gente está vivendo essa pandemia, não deixe que as circunstâncias sejam os orientadores da sua vida, né, ditem a sua vida. Não deixe que o outro seja aquele que vá te trazer o que você precisa para estar feliz aqui e agora. Saiba que se você olhar para dentro, se você fechar um pouquinho os olhos, silenciar, você vai perceber que você já é feliz aqui e agora. E você não precisa de nada para isso. Isso traz uma liberdade muito grande, porque se você fica, ai meu Deus, essa pandemia, ai quando vai vir a vacina, ai o que que eu faço agora, ai meu dinheiro todo foi embora porque todos os meus projetos foram por água abaixo com a pandemia. Não, esse é um momento, se você se silenciar, sem criticar, sem julgar, sem ficar contra nada, porque quando você fica contra alguma coisa, você vai diretamente para sua mente, a sua mente está guiando a sua vida. E aí, provavelmente, o resultado disso é um fracasso, é uma frustração. Então, o que que você faz? Silencia, sem julgamento, aceita, acolhe. Se tem uma força maior que trouxe essa pandemia, isso deve ter um plano maior. Às vezes a gente conscientemente não alcança isso agora, mas tem alguma coisa maior aí por trás disso tudo. Então, agradece tudo isso, fecha os olhos, entra nesse silêncio sem julgamento, para que daí venha essa força natural e criativa através de você, e talvez tenha uma ideia que você nem nunca tenha pensado, alguma coisa nova vai surgir, alguma coisa que você nem espera, nem imaginou, nem pensava, algo vai surgir dessa pausa, desse recolhimento, desse momento que tão desafiador para tantos, né? Tantas perdas, tantas dores, tantas frustrações, um puxão de tapete, né? Para muitos. Então, mas ao mesmo tempo agradece. Eu acho que grandes mudanças, reais mudanças, vêm da consciência. E esse é um momento de oportunidade para que você possa olhar para dentro e viver a partir da sua verdade, da consciência, e não mais do que os outros esperam, não mais de esforços inúteis, não mais de objetivos incríveis para alcançar uma felicidade idealizada. Não tem nada que vai te trazer felicidade a não ser você ser você na sua integridade. Nada. Pode te trazer prazer momentâneo, mas é isso que você quer eternamente ficar buscando prazeres momentâneos? Ou você quer definitivamente se tornar consciente de quem você é e saber que você pode viver essa alegria incondicional a cada momento da sua vida, independente das circunstâncias. Então, essa é a minha dica. Acolhe, aceita, agradece, fica aqui e agora, presente, e deixa dessa presença, desse silêncio, aflorar aquilo mais verdadeiro, mais natural, de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado, de uma forma completamente criativa, nova, e que vai surpreender até mesmo a você mesmo, até a você mesmo, tá bom? Acho que é isso. Com certeza, Git. Agradecemos a nossa convidada, Git Bond. O Flipostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria com a NUB, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores e aproveite o intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. Voltamos às 11h30 com Paula Pimenta e Vanessa Raton falando sobre literatura juvenil. Muito obrigada, Git, por esse Muito início de domingo. grata, nossa, muito, muito feliz. E o Flipostos espera recebê-la aqui na edição de 2021 em Poços de Caldas. Ah, que ótimo, vai ser uma honra.
Grata, querida. Muito obrigada, até mais. Até mais.